Streets of Rage é simplesmente um clássico briga de rua dos anos 90. A franquia, que teve um início brilhante lá no Mega Drive, marcou a vida de muitos jogadores. E esses jogos não são fáceis, mesmo no nível normal de dificuldade. Ao mesmo tempo que a gente se divertia, a gente passava muito nervoso com esses jogos. Vamos ser sinceros, até os jogadores mais experientes. Por isso, nesse vídeo eu trago para vocês um top das partes mais difíceis da trilogia Streets of Rage. Aquelas que castigam e te fazem passar ódio até hoje, já que esses jogos são atemporais e imortais. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez as partes mais difíceis da trilogia Streets of Rage. Pessoal, vamos lá, antes da gente continuar eu preciso fazer algumas observações para vocês. Tirando o Streets of Rage 3, a versão americana, esses jogos têm uma dificuldade justa, apesar dela ser bem apelona em alguns momentos. Nos últimos anos a comunidade discute muito sobre o modo easy, acessibilidade nos jogos. E eu digo para vocês, jogos como Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, jogos roguelike como Returnal, Dead Cells, são jogos difíceis, mas pessoalmente falando, para mim é mais fácil no sentido de encontrar caminhos para superar essa dificuldade. Porque assim, eu, por exemplo, eu cresci com esses jogos, então lá na infância, alguns jogos acabaram traumatizando a gente, porque os jogos não eram tão longos assim, e a criançada, claro, não poderia zerar o jogo em uma tarde, imagina. Por isso o Streets of Rage 3 acabou ficando muito difícil, com uma dificuldade injusta, o que acabou prejudicando até a dinâmica do jogo. Lá na época a gente tinha mais tempo para jogar, nós tínhamos poucos jogos, né? Eu, por exemplo, com o meu Mega Drive, eu tinha o Streets of Rage 1, o Sonic 2 e o Pit Fighter só. Então, se você não tivesse um colega ali para trocar de jogo ou emprestar, você passava a maior parte do tempo jogando aqueles mesmos jogos. Então, uma hora ou outra insistindo, você acabava achando caminhos, encontrando técnicas muito específicas para superar esses jogos. E isso para mim que é complicado, galera. Ficou trauma, entenderam? Então parece que hoje, quando eu vou jogar os jogos antigos, eu jogo com a cabeça do Lucas lá na infância, das dificuldades que eu enfrentava lá para superar esses desafios nos games. E para mim, hoje, com a mentalidade de hoje, é muito mais fácil superar esses jogos modernos. Até porque, por exemplo, quando você joga um Elden Ring, você sabe que você vai morrer várias vezes, que você vai ter que pegar o jeito do chefe, no sentido de decorar o moveset dele, saber a hora de fazer as esquivas. E em jogos como Streets of Rage, por exemplo, não basta só você decorar o moveset do boss. Em alguns momentos você tem que encontrar aquele jeitinho, aquele frame, aquele golpe que você precisa ficar repetindo. A gameplay acaba ficando até chata um pouco, mas é o que você precisa para ir para a próxima fase. E é importante ressaltar também que o Streets of Rage 1, 2, o 3, você pode fazer o código para ter mais vidas, para escolher as fases. E até jogando no modo single player, por exemplo, a hora que você tá prestes a morrer, a hora que tá prestes a acabar o seu último continue, aquela sua última vida, dá para você apertar Start com o controle 2
e ter mais vidas, mais uma oportunidade, mais continues. Não é proibido fazer, tá? Até porque a gente não tá aqui como fiscal de gameplay, pelo amor de Deus. O importante é você se divertir com o jogo e mesmo usando alguns truques, dá pra considerar que você zerou o game. Mas vamos imaginar um cenário aqui onde você tá no modo padrão. A quantidade de vidas e continues que o jogo te entrega naturalmente no início, beleza? O Streets of Rage 1, dá pra vocês imaginarem o carinho que eu tenho por esse jogo, né? O jogo começa tranquilo, todos os jogos, menos o 3, vai. O 1 e o 2, eles começam te cozinhando no fogo baixo. Você não tem uma parte super difícil, mas você não pode ser imprudente, você não pode ser displicente nesse começo, porque você pode acabar perdendo HP e de repente perdendo uma vida que vai te custar muito lá na frente pra você zerar o jogo. E o Streets of Rage, diferente do Final Fight, né, do port pro Super Nintendo, aliás, falando de Final Fight, eu queria deixar recomendado para vocês a nossa retrospectiva histórica de Final Fight. Foi o vídeo de estreia aqui do canal, galera, e o conteúdo tá, ó, o vídeo vai estar sugerido para vocês. Então, à medida que você vai avançando no Streets of Rage, ele vai enchendo a tela de inimigos. E aí a parada vai ficando mais complicada. Fora que ele vai jogando variações mais fortes dos mesmos inimigos. E fora que geralmente o Streets of Rage coloca ali, junto com o boss, um capanga para te complicar mais a vida. Por exemplo, o chefe com garras, ele é bem apelão, ele é muito rápido. E com um capanga junto ali, o desafio acaba ficando ainda maior. Lembrando que no Streets of Rage 1 também tem uma técnica onde você não completa o combo, você acaba travando o inimigo, né? 1, 2, 3 soquinhos no máximo, e aí você recomeça o combo, dá pra você deixar o inimigo travado. E também tem uma técnica, não sei se todos os jogadores sabem no Streets of Rage, quando você é agarrado, tem alguns chefes e alguns inimigos que gostam de te agarrar, se você colocar pra cima e pulo, você não toma o dano. É uma técnica necessária para superar uma das partes mais difíceis desse jogo, tá? Bom, a parada fica quente mesmo no Streets of Rage 1, galera, ali na quinta fase, na fase do navio, com certeza. Ali o jogo já começa a mandar vários inimigos, as mocinhas com o chicote, é muito engraçado o barulho da chicotada dela. E ao contrário do Streets of Rage 1, aqui a gente tem a polícia para nos ajudar com o tiro de bazuca. E usar esse especial salva muito em partes mais difíceis, em chefes difíceis. E já nessa fase nós encontramos os clones da Blaze. Olha, eu digo pra vocês, pessoal, elas são muito difíceis. Pra mim, tá? Protagonistas, o Adam, por exemplo, ele é o mais forte, mas é o mais lento. O Axel, eu adoro jogar com ele. Ele é o mais equilibrado. E a Blaze, apesar de mais fraca, mais frágil, ela é a mais rápida. E eu não sei vocês, mas eu me dou muito bem jogando com ela, principalmente nessas benditas meninas gêmeas. Cara, porque fica chato, você procura ela, ela pula, a outra agarra, te joga, tudo bem que você pode usar a manha, né, pra cima e pulo pra você não levar esse dano, e eu acho melhor você matar primeiro a que tá te batendo, pra depois você pegar a outra que tá te agarrando direto. E assim, nessa parte aqui, em momentos de sufoco, você consegue chamar a polícia. Só que lá na última fase, hora que você reencontra elas, lá você não tem esse recurso, a gente já vai chegar lá. Porque antes da última eu preciso falar da fase 7, do elevador. Elevador é clássico nos jogos da franquia Streets of Rage. E aqui você tem muitos inimigos e pouco espaço para se mover. Fora que se você for agarrado e jogado para fora do elevador, acabou, você perde uma vida. Claro que você também pode fazer isso com os inimigos e eu até recomendo que você faça. Mas essa com certeza é uma das partes que representa a dificuldade nos jogos Streets of Rage, galera.
Pra mim, com certeza, a parte mais difícil do 1 é o corredor da última fase. Meu Deus do céu. Ali são vários inimigos, muitos, uma IA muito mais agressiva, você acaba enfrentando alguns chefes novamente, os inimigos chegam praticamente em hordas. E ali, antes da porta do chefe, eu falo pra vocês que pra mim essa parte é mais difícil do que o próprio Mr. X. Porque aqui nessa fase você não consegue chamar a polícia, você não tem esse recurso. Ali, antes na fase do elevador, o jogo cria até um artifício ali pra você. O jogador acaba podendo usar o especial e de alguma forma cai ali no elevador. Só que aqui nesse corredor você não consegue usar o especial. Isso significa que contra essas benditas, em alguns momentos ali onde você tá passando sufoco, você não tem o que fazer. E é desesperador, por isso que eu falo pra vocês. Imaginem, você tá ali jogando desde o início, teve uma run perfeita, você chega ali pouco antes da sala do último boss e você não tem um bom desempenho contra elas. Meu Deus do céu. Dá vontade de jogar o controle na parede, pô. Bom, eu passo menos sufoco, como eu falei pra vocês, com a Blaze nessa parte, porque olha, com o Axel e com o Adam, Bom, e finalmente temos o Mr. X, galera. Em uma época onde os videogames sabiam fazer a luta contra o último boss. O último boss, ele tem que ser o último boss, pô. Ele tem que ser badass, pô. Ele tem que entregar um desafio pra você. Ele é o último chefe. E é muito bom lutar contra o Mr. X. Ele usa aquela metralhadora, tira muito HP. Ele é muito rápido. Os capangas que entram no meio da luta acabam te prejudicando muito. É memorável essa parte do Streets of Rage 1. Olha, eu até gostaria de fazer algumas menções honrosas aqui, galera. Tem as fases com obstáculos também. Eu não gosto muito das fases com obstáculos em jogos briga de rua, eu confesso pra vocês. Tem a fase onde você pode cair no buraco, né? Mas ali não atrapalha muito, a não ser nas dificuldades maiores. Tem também a fase da esteira, né? Onde tem alguns obstáculos ali. Alguns chefes inimigos que valem mencionar. O Abaddad, o Wrestler, né? Muito forte, que te dá uma pancada e tira uma boa quantidade do seu HP. O Gordão, que solta fogo, né? Se você tentar jogar ele é tão pesado que ele cai em cima de você. O próprio chefe com as garras que eu mencionei, em alguns momentos a gente tem que enfrentar 2 deles. Mas enfim, o que vocês acham do nível de dificuldade de Streets of Rage 1? Agora vamos pro 2, o melhor da franquia. Não é o tema do vídeo, eu tenho um carinho enorme pelo 1. Os sprites do 1 é um jogo muito saudoso pra mim. Mas convenhamos que o 2 da trilogia é o ápice da franquia, né? Eu digo da trilogia porque o Streets of Rage 4 é incrível. Nesse jogo aqui nós temos os motoqueiros que irritam bastante. O jogo também coloca vários inimigos na tela pra te ferrar. O Streets of Rage 2 usufrui de 16 megabytes, diferente dos 4 megabytes do Streets of Rage 1. Mas de qualquer forma eu não sei se ele consegue colocar tantos inimigos na tela como o 1. Vocês vão me lembrar nos comentários com certeza. Olha, a partir da fase 4 no elevador. Aliás, esse cenário, essa fase, as cores dessa fase, meu Deus do céu, é tudo muito lindo, galera. Que capricho da SEGA. A SEGA estava determinada realmente a bater de frente com jogos de peso com o Streets of Rage 2. Bom, mas continuando, ali na quarta fase, hora que você tá descendo com o elevador, é aquele mesmo esquema do elevador do 1. Você tem pouco espaço e muitos inimigos caindo ali, inimigos mais fortes. E esse é um momento que você precisa manter muito foco, porque você pode acabar perdendo uma vida ou outra, cobra lá na frente.
Nossa, e assim, por falar em inimigos que são difíceis de bater, eu tenho pavor desses inimigos que são difíceis de acertar, como eu mencionei pra vocês as meninas lá no Streets of Rage 1. Aqui a gente tem o Jet, com um jeitinho, dá pra bater nele sim, pulando e dando voadora, joelhada, dá pra você ir administrando ali a luta, mas de qualquer forma, são irritantes, até porque em alguns momentos a gente enfrenta 2 deles. Nesse game também temos uma bendita fase do navio, que é bem complicada, um dos chefes marcantes e difíceis, complicados ali, com certeza é o boxeador. Esse bicho é rápido, dá trabalho, é ladrão. Bom, a fase 7 do Streets of Rage 2, com certeza é uma das partes mais difíceis, porque, meu Deus do céu, esse é o momento que o jogo resolve te testar mesmo e jogar tudo no seu caminho. Vários inimigos, os mais fortes, os mais roubados, tem até robô pro meio, meu. Como eu disse pra vocês, clássico dos jogos Streets of Rage, o elevador. Dessa vez não o que desce, o que sobe. Que ali o jogo te joga de tudo, te joga vários inimigos, todos os tipos, traz alguns chefes de volta, inclusive chefes do primeiro jogo, e diz assim pra você, ó, se vira. Olha, aqui, salvo engano, Streets of Rage 2, no elevador você não tem muita locomoção. E aqui, antes de você enfrentar o Mr. X de novo, o jogo te dá um presentinho. O braço direito dele, o Shiva. Esse cara é bem rápido, te dá uns cascudos na cabeça. Tem um jeitinho de lidar com ele que eu aprendi depois, que você força, ele pula, né? Força ele te dá um golpe, no retorno você chega e bate nele. Acaba simplificando mais a batalha. E eu creio que em todas essas partes hoje tem um jeitinho, um esquema de speedrun, uma técnica que você aprende com um cara muito viciado, mas de qualquer forma, apesar de deixar essas batalhas mais fáceis, na verdade elas não são, né? Vocês me entendem, é que depois de anos, o pessoal destrinchou o jogo, muitos viciados, né? E a gente acaba usufruindo dessas técnicas também. E na sequência o Mr. X tá o padrão apelão do primeiro jogo, né? Com a metralhadora, metendo bala em todo mundo e os capangas ali te enchendo o saco, atrapalhando a sua luta. Agora chegamos no bendito Streets of Rage 3. O que a Sega América fez com esse jogo, hein, galera? Como eu falei pra vocês, ó, vamos meter uma dificuldade artificial aí pra molecada não zerar esse jogo numa tarde. Já pensou? Você ir até a locadora, alugar esse jogo e em uma alugada só você zerar ele? Imagina, não pode, né? Então o que os caras fizeram? Meteram dificuldade. Olha, na minha opinião, putz, é triste falar isso, mas olha, destruíram o jogo, hein, galera? Claro, depois que eu aprendi que a versão japonesa, Bare Knuckle 3, é muito mais equilibrada do que essa versão aqui. Ah, essa versão, inclusive, não é uma versão capada como a americana. Além dessa
essa dificuldade artificial, os caras cortaram muito conteúdo. Chefes, narrativa, personagens secretos, muita coisa. Claro que em breve a gente vai falar disso em um outro vídeo, mas só para citar para vocês. Então, antes de produzir o vídeo, vou até dar um spoiler para vocês. Quem assistiu a retrospectiva histórica de Final Fight e viu a qualidade excepcional desse vídeo, desse material, vai ficar muito feliz ao saber que a gente está produzindo uma retrospectiva histórica de Streets of Rage também aqui pro canal. Que massa fazer esses vídeos, galera. Que da hora. E agora eu joguei os dois, assim. Joguei um e depois joguei o outro. É claro que eu não tive paciência de zerar o Streets of Rage 3. O Bare Knuckle 3 sim, mas a versão americana eu joguei até onde deu e depois eu fiz o código para escolher as fases e fui degustando do jogo, porque, pô, a dificuldade, o jogo fica enfadonho, porque eles aumentaram muito o HP dos inimigos, diminuíram o quanto você causa de dano, e em alguns chefes, por exemplo, chefes que são difíceis de acertar, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, é um saco jogar o jogo. Olha, é uma pena, é um crime o que eles fizeram com o Streets of Rage 3. E nesse jogo a SEGA resolveu trazer toda a maldade que eles inventaram lá no Streets of Rage 1 e no Streets of Rage 2 para esse jogo aqui também, mais algumas coisas, né? Então a gente tem os motoqueiros, temos buracos, temos elevador, inimigos apelões, inimigos que são difíceis de acertar, chefes voadores e em dose dupla. Mas eu quero destacar 2 pontos nesse jogo. O Axel Clone, meu Deus do céu, ele é muito chato, ele é muito apelão, rápido, rouba ali nos frames. E no Streets of Rage 3, pai do céu, na versão americana, que chatice, porque você tem pouca oportunidade para acertar o cara, e quando você acerta, você arranca só um pouquinho do HP dele, pelo amor de Deus. E uma parte complicada também é a 6ª fase, galera. Porque ali você vai determinar o final do jogo dependendo do que você vai fazer. Tem um tempo, você precisa ser rápido, então você precisa escolher o caminho certo, as portas certas, para você não perder tempo e não arruinar a sua run ali. No 3 também temos o Mr. X, né? E é tão memorável assim essa batalha contra ele. Quando eu joguei pela primeira vez, eu imaginei que eu tava lutando ali contra o último chefe mesmo, porque, putz, a batalha é memorável. É verdade, é bem parecida com a batalha do 1 e do 2, mas ele ali se transformando em um ciborgue, se mostrando como um ciborgue. Quem conhece a história do Streets of Rage 3 sabe sobre o que eu tô falando? Pô, demais. Momento maravilhoso e também desafiador. Galera, que felicidade produzir esse conteúdo para vocês. Eu sempre digo isso nos vídeos do canal Retrô. Não que eu não sou feliz produzindo o conteúdo que eu produzo há mais de 10 anos no meu canal de games, trazendo conteúdo da atualidade, né? Salvo uma coisa ou outra. Mas a versão retrô do meu canal de games é uma válvula de escape para mim. É uma forma de eu sair da minha rotina, de eu revisitar os jogos que eu amo, de eu compartilhar as minhas experiências com vocês e jogar os jogos da franquia Streets of Rage para refrescar a memória, para trazer esse conteúdo aqui para vocês, além da retrospectiva histórica que a gente está produzindo. Putz, eu não tenho palavras para mensurar isso. Então, cada vídeo está sendo produzido com muito carinho aqui para esse canal. Ativa o seu sininho das notificações, até porque nesse canal nós não fazemos envios diários como na versão original do meu canal de games. Então, é uma notificação que vai chegar de vez
vez em quando para você, de uma forma muito pontual. E eu espero que vocês estejam amando esse conteúdo assim como eu tô amando produzir. E eu tô sempre na seção dos comentários com vocês também. Então, é muito importante que você compartilhe com a gente a sua experiência com a franquia Streets of Rage. Toda a dificuldade que você enfrentou nesses jogos, as partes mais apelonas, os inimigos mais apelões. Tá sendo demais produzir isso aqui. Obrigado por assistir, obrigado pelo seu like, seja muito bem-vindo ao meu canal de games e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.